Vergonhoso, vexatório, péssimo, inadmissível, escolha o adjetivo que você quiser. E vamos analisar Corinthians 2, Palmeiras 0. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo difícil de gravar, viu meus amigos? Eu citei todos esses adjetivos anteriores porque essa derrota é tudo isso por muitos motivos. Perder um derby por si só já é péssimo, perder um derby lutando por título enquanto o seu rival luta contra o rebaixamento e você pode complicar muito a vida do seu rival é pior ainda, mas pelo contexto e pela história do jogo conseguiu ser ainda pior essa derrota do Palmeiras. O Botafogo ainda não jogou até a postagem desse vídeo, então claro que eles podem perder pro Vasco, a distância continuar em 3 pontos, enfim, sei lá o que o Botafogo vai fazer, mas o jogo contra o Corinthians, ele não era importante simplesmente porque ele dava 3 pontos no campeonato, porque o Palmeiras poderia igualar a pontuação com o Botafogo, ele era importante porque um derby, ele traz muito mais do que só 3 pontos. Principalmente um Palmeiras vindo de um empate contra o Fortaleza em uma reta final, um derby fora de casa contra um Corinthians que não é um time forte, que é um time muito pior do que o Palmeiras, que jogou pela terceira vez desde segunda-feira passada, enquanto o Palmeiras só joga Campeonato Brasileiro já há 2 meses contra um Corinthians que vem de eliminação, que estava completamente abatido. Seria realmente uma vitória para dar um gás pro Palmeiras, para dar moral. O Palmeiras tinha que ter buscado essa vitória, e não só o Palmeiras deixou de buscar essa vitória, perdeu o jogo, como fez isso num cenário absolutamente inadmissível. O Palmeiras enfrentou um Corinthians que, por ter sido eliminado na quinta-feira, há poucos dias, entrou acuado, entrou receoso e entrou dando caminho pro Palmeiras vencer o jogo, pro Palmeiras fazer 2-0 com poucos minutos. O Palmeiras conseguiu perder e conseguiu ressuscitar o time do Corinthians, não só pro campeonato, mas ao longo da partida também, e isso realmente é inadmissível. Esse não é um vídeo para apontar culpado, mas é óbvio, já digo desde já, que essa derrota, né, e todo 2024 do Palmeiras, que é de fato muito decepcionante, é de responsabilidade dos jogadores, claro, de quem perdeu o gol, de quem entregou o gol, de quem tá devendo, e obviamente do treinador e da comissão técnica, que são os responsáveis pelo desempenho do Palmeiras dentro de campo de uma maneira geral, certo? É responsável pro bem e é responsável pro mal também, tem erro coletivo e tem erro individual. Mas enfim, falando do jogo, pelo que foi o primeiro tempo dessa partida, o primeiro tempo, ir para o intervalo com 0-0 no placar já seria um péssimo resultado pro Palmeiras, tá? O jogo tava se encaminhando pro 0-0 no intervalo e eu já estava ficando irritado porque já era um péssimo resultado pelo que foi o primeiro tempo, porque nos primeiros 30, 35 minutos, sei lá, foi um banho de bola do Palmeiras no Corinthians. O Corinthians não conseguiu fazer nada, só que de nada adianta você ser tão superior ao seu adversário se você não aproveita as chances que tem. O Palmeiras teve, com 15 segundos de jogo, uma chance no pé do Flaco Lopes, defesa do Hugo Souza. O Palmeiras teve, com 11 minutos de primeiro tempo, uma chance clara do Felipe Anderson de cabeça, sozinho, perdeu o gol mais uma vez. Com 13 minutos, 2 minutos depois, o Palmeiras teve outra chance com o Veiga chegando para finalizar e sendo travado, com o Palmeiras ganhando o escanteio. Com 29 minutos, o Palmeiras teve uma outra chance que foi marcado impedimento do Rocha, mas que se não tivesse sido marcado impedimento seria um outro gol claríssimo que o Flaco Lopes perdeu, tentando dominar uma bola ali na pequena área, enfim, depois tentando uma bicicleta. O Palmeiras perdeu um caminhão de chance. Se você não quiser contar essa última que eu falei aí, porque de fato estava impedido, foram 3 chances com 15 minutos de primeiro tempo. 15 minutos. E sendo muito superior. Era um Palmeiras que marcava alto a saída de bola do Corinthians, com encaixes, eliminando as opções de passe, forçando o chutão, ou então recuperando a bola. O Palmeiras recuperou muitas bolas no campo de ataque ali. O Corinthians não conseguia trocar 3 passes na saída de bola. Tava um negócio realmente, o Corinthians perdido nesse início de jogo. Mesmo entrando com 3 zagueiros, né? O Ramon Dias mudou a formação, só que mesmo colocando um zagueiro a mais, os problemas estruturais que o Corinthians já apresentava e que eu falei aqui no último vídeo seguiram. O Corinthians continuou sofrendo com a inversão de um lado para o outro, continuou sofrendo com os atacantes não voltando para marcar e sobrecarregando outros jogadores. E dentro de tudo isso, não ter feito o 1-0 foi
absolutamente inadmissível por parte do Palmeiras. E tão pior quanto, ou ainda pior, foi ter entregado o 1 a 0 pro Corinthians da maneira que foi. Até aquele momento o Corinthians tinha criado uma chance, que foi num contra-ataque de um escanteio que o Palmeiras teve. O Corinthians contra-atacou e teve a chance com o Yuri Alberto, mas tinha sido isso. De resto, o Palmeiras tinha sido extremamente superior. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, com o passar do primeiro, não só do primeiro tempo, mas do jogo de uma maneira geral, os erros do Palmeiras que aconteciam na conclusão das jogadas passaram a voltar algumas casas. Passaram a acontecer na criação das jogadas, na construção das jogadas. Porque o time foi ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais desconfortável na partida de não ter feito os gols quando deveria ter feito. E num lance em que o Palmeiras saía para um contra-ataque, o Veiga erra, ele erra o passe, ele devolve a bola pro Corinthians e o Corinthians recupera com a defesa do Palmeiras desorganizada, sem estar preparada. E aí num cruzamento que talvez o Mateuzinho já tinha até desistido da bola, era um cruzamento que já estava meio que indo para fora, o Caio Paulista entrega ali o gol pro Corinthians, o mesmo Caio Paulista que já era o jogador que mais destoava tecnicamente do Palmeiras, que já estava mal na partida. É mais um gol que sai em uma segunda bola que sobra livre pro time adversário, né, como eu já tinha falado aqui no canal. Mas nessa é até difícil bater nessa tecla porque realmente são muitos erros individuais e no próprio lance, se você for prestar atenção, o Felipe Anderson, ele tava ali na entrada da área para cortar aquele passe e inexplicavelmente ele sai da frente da linha de passe e deixa a bola chegar no garro. Enfim, erros que não tem cabimento. E no segundo tempo, o início do segundo tempo, ele já traz com muita clareza aquilo que começou a ficar visível no final do primeiro tempo depois que o Palmeiras sofreu o gol, que foi o desespero do Palmeiras para fazer um gol. E quando eu digo desespero, eu tô falando de ansiedade, de estar desconfortável na partida, de ir com tudo pra tentar o gol, e ir com tudo não é um elogio, ir com tudo passa por uma desorganização até. E o resultado disso é, com 11 minutos de segundo tempo, ainda estando 1 a 0 no placar, o Palmeiras tem um escanteio a seu favor e manda um monte de gente lá pra área, todo mundo lá pra frente, ficam ali, não sei, 2, 3 jogadores estourando no balanço, mas o Palmeiras muito mais preocupado com o resultado ofensivo do escanteio do que preocupado no que aconteceria se o Palmeiras perdesse a bola pra proteger o time de um contra-ataque. E o contra-ataque acontece, porque o Palmeiras foi atacar desesperado. E por que foi atacar desesperado? Porque quando atacou sem desespero, quando estava melhor no jogo, nos primeiros 30 minutos ali da partida, o Palmeiras perdeu um caminhão de gols e não aproveitou a superioridade. Então quando você ataca sem desespero, você cria suas chances, você não consegue marcar, o desespero vai vindo e a sua qualidade de ataque vai diminuindo, você vai criando menos chances ainda. E aí, claro, né, você tem as falhas individuais no segundo gol também, primeiro do Rios, que não disputa a bola ali com o jogador do Corinthians no meio campo, e depois do Everton, enfim, não tem nem o que dizer, né, ele calcula mal ali a trajetória da bola, não consegue cortar, enfim, foi péssimo. E a partir dali o Palmeiras desmorona completamente, né? Até cria chance, manda a bola na trave, obriga a defesa do goleiro, acho que o Dudu até entra bem no jogo ali no segundo tempo, mas ali já era, né? Já tava entregue, principalmente depois das trocas do Abel, que enfim, acabaram com qualquer chance, qualquer possibilidade do Palmeiras, principalmente quando tira o Estevão, né? Depois ele falou na coletiva de imprensa que o Estevão saiu porque ele pediu pra sair, então nesse caso obviamente não foi uma escolha técnica, mas isso não anula o fato de que as substituições não ajudaram em absolutamente nada. Enfim, o Palmeiras de 2024 estava devendo ao seu torcedor uma resposta em jogo grande, porque o Palmeiras em 2024 perdeu a Supercopa para o São Paulo, se é que você considera jogo grande, se não considerar beleza, perdeu para Flamengo na Copa do Brasil, perdeu para Botafogo na Libertadores, foi eliminado desses dois mata-matas ainda nas oitavas de final, e o único jogo grande que o Palmeiras venceu foi a final do Paulista contra o Santos, se é que você considera grande. De qualquer forma, é uma final, eu vou contar, mas eu acho que foi o último. Esse era um jogo grande pro Palmeiras dar resposta e mais uma vez falhou. Falhou como falhou na Libertadores, falhou como falhou na Copa do Brasil, não com o mesmo roteiro, por exemplo, do jogo de ida contra o Flamengo na Copa do Brasil, em que o Palmeiras nem viu a cor da bola, mas talvez por um roteiro ainda mais cruel do que esse. Talvez seria menos cruel se o Palmeiras tivesse sido superado ao longo do jogo inteiro sem ter chance nenhuma.
Mas independentemente do roteiro, né, a história pode ter sido diferente, o importante é que o final foi o mesmo. O Palmeiras mais uma vez decepcionou, deixou a desejar num jogo grande na temporada, num jogo que valia muito mais do que 3 pontos. É uma derrota inadmissível, como eu disse desde o início do vídeo, que não só deixa o sonho do título ainda mais distante. Eu acho que qualquer ponto que o Botafogo fizer contra o Vasco deixa muito complicada as chances de título do Palmeiras, como também praticamente carimba o Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sei que vai ter muita gente cornetando nos comentários, já deve ter gente cornetando porque eu não xinguei fulano, eu não xinguei ciclano, enfim, não é isso que vocês vão ver aqui, não é xingamento, não é apontar dedo pra falar você é o único culpado, porque não tem um único culpado. Desde o início do ano eu estou aqui, partida após partida, sempre apontando o que tem de certo e apontando o que tem de errado, né? Principalmente o que tem de errado em todos esses jogos que eu citei pra vocês, apontando os erros dos jogadores, os erros do Abel, sempre com racionalidade. E eu acho que quando tem coisa dando errada, e isso todos nós podemos concordar, né? Tem coisa dando errado no Palmeiras. Quando tem coisa dando errado, a crítica com racionalidade, ela não é uma crítica pela crítica, ela é uma crítica que ajuda a entender os erros, que ajuda a melhorar e ajuda a buscar solução. A gritaria, o xingamento é válido ali pra soltar o seu sentimento, pra desabafar, né? É importante também. Eu não me acho melhor que ninguém por não estar aqui gritando ou xingando, não. É só o nosso estilo, a nossa ideia. A gente gosta de fazer desse jeito, tentando falar com racionalidade sobre o Palmeiras, mesmo depois de derrotas complicadas como essa. Então, gente, se você chegou até aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, mesmo com a derrota do Palmeiras, eu te peço o like e te peço para se inscrever aqui no canal, porque é assim que o canal chega cada vez a mais pessoas, cada vez a mais palmeirenses, para cada vez mais gente conhecer esse nosso estilo de tratar o futebol e de tratar o Palmeiras. Fechou, meus amigos? Não é fácil, mas fazer o quê? Estamos aqui sempre nas vitórias ou nas derrotas. Fechou, rapaziada? No mais é isso. Muito obrigado pela companhia. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.